Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente. Nesta aula, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo sobre doação, captação e transplante de órgãos. Este tema também está presente aí nos editais da área de enfermagem, na área da saúde, e se a gente está falando de preparação completa, claro que eu também teria que trazer este conteúdo para vocês. Então, nós vamos aqui já começar a aula trazendo vários conceitos, que a gente usa nesse contexto, para você já ir se familiarizando, se sensibilizando com o tema e depois a gente vai aqui destrinchar esse assunto com mais aulas, com certeza. Antes de começar, eu quero apenas pedir a compreensão de vocês com a minha voz, tá? Eu estou me recuperando aí de um processo de sinusite bacteriana, tive muita tosse, ainda estou tendo um pouquinho, mas a tosse foi tão forte, gente, que tirou a minha voz, tá? Então minha voz está voltando aos pouquinhos, então peço a compreensão para vocês com a minha voz que está um pouquinho alterada, mas eu mesmo assim vou trazer aqui essa super aula para vocês. Se você está assistindo essa aula pelo YouTube, depois a aula vai ficar disponível para você lá no nosso curso completo de enfermagem para concursos públicos, tá? Que é o Em Frente os Concursos. Nós temos agora o nosso curso completo, onde você consegue acessar todas as minhas aulas com as atualizações, materiais de apoio, uma forma aí de você turbinar a sua preparação. Então essa aula depois vai ficar lá para os nossos alunos na plataforma. Se você ainda não é aluno do nosso curso, você pode acessar o nosso site agora e já começar a estudar, tá? Porque o acesso ao curso é imediato. Então acesse o site enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui na descrição desse vídeo e lá no site você também vai encontrar outros materiais que nós temos, como os e-books, que são livros digitais em PDF, materiais preparatórios para você se garantir aí nas provas de concursos públicos e residências, tá? Então não deixe de conhecer os nossos materiais, que são um diferencial aí na sua preparação. Já temos milhares de aprovados e eu quero que você seja o próximo. Eu quero compartilhar aqui o seu depoimento, contar a sua aprovação com as minhas aulas, tá bom? Então corre lá para o site, seja meu aluno, que vai ser um prazer enorme ter você como aluno em frente, tá bom? Bom, pessoal, prosseguindo então para a nossa aula, eu já vou começar trazendo para vocês aqui as referências, que a gente usa para estudar esse tema. Nós temos uma série de referências que a gente pode trabalhar, explorar aqui nas aulas, Lembrando que o nosso foco aqui é provas, Então a gente trabalha com as referências que são mais utilizadas, obviamente, pelas bancas, tá? Então aqui, para falar desse tema, a gente vai usar a resolução COFEM, número 710 de 2022. Essa resolução, ela atualizou a que a gente tinha anteriormente, que era de 2019. Então essa é a resolução mais atual que a gente tem, que é uma resolução que atualiza a norma técnica referente à atuação da equipe de enfermagem no processo de doação, captação e transplante de órgãos, tecidos e células e dá outras providências. Essa resolução é super bacana, nela a gente vai ver as atribuições dos profissionais de enfermagem, o que é privativo do enfermeiro, o que o técnico de enfermagem pode fazer. Então é uma resolução também necessária para a gente estudar e que inclusive eu uso aqui como referência nessas aulas, tá? A gente tem também uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução número 2173 de 2017. Essa resolução define os critérios do diagnóstico de morte encefálica e a gente também usa, claro, livros, as literaturas de enfermagem, principalmente materiais de terapia intensiva, cuidados intensivos de enfermagem, onde a gente costuma ter ali capítulos dedicados, para falar sobre doação, captação e transplante, tá? Esse tema, ele é recorrente em provas, mas principalmente para quem vai prestar concurso público, para trabalhar nessa área, ou para quem vai também fazer processo seletivo de residência nesta área de transplante, de doação de órgãos, que é uma área que vem se expandindo cada vez mais e a gente tem essa possibilidade também de se especializar nesta área. Então, se você quer se preparar de forma completa, você precisa assistir essa aula aqui até o final comigo, tá? Então, para a gente começar a conversa, vamos já desmistificar aqui alguns conceitos que a gente usa nesse contexto e que é importante de você saber, porque são também conceitos
presentes aí nas provas. O primeiro deles é o que é a doação de órgãos ou de tecidos, né? O que é esse ato de doar um órgão? Então, é o ato pelo qual manifestamos a vontade de doar uma ou mais partes do nosso corpo para ajudar no tratamento de outras pessoas. Então, quando a gente fala de doação de órgãos, né, ou de tecidos, a gente está falando de um ato nobre, né, em que você decide, estando ainda em vida, você decide doar partes do seu corpo para ajudar outras pessoas que precisam de um transplante para sobreviver ou para ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, a doação de órgãos e tecidos pode ser feita por pessoa viva ou falecida, tá? E a gente vai ver aqui nessa aula ainda os critérios, né, em que situação uma pessoa viva pode doar, uma pessoa ou o que vai ser doado pelo falecido. No Brasil, quem que decide sobre a doação? A gente vai ver ao longo das aulas, né, que a legislação brasileira, ela prioriza a decisão da família do falecido. Então, mesmo que a pessoa tenha expressado em vida o desejo, né, de ser doador, no final das contas é a família que autoriza a doação, tá? Então, por que é importante conversar com a família sobre o desejo de ser doador? Porque na maioria dos casos a família respeita a vontade do falecido, né? Mas ela só vai conseguir fazer isso se ela conhece o desejo desse falecido de ser doador, né? Então, por isso que é fundamental você conversar com seus familiares se você quer ser doador, né? Para que os familiares saibam da sua decisão e possam autorizar a doação ali no momento difícil. Professora, tem alguma outra forma de registrar a vontade de ser doador ou é só contar para a família? A gente tem, sim, formas, né, de você formalizar o seu interesse em ser doador de órgãos, né? A gente tem a possibilidade de registrar essa vontade no cartório ou em outros documentos, como até na carteira de motorista, né, na CNH, no testamento, você pode deixar também essa informação. É uma forma, né, principalmente da sua família saber que você é doador de órgãos. No Brasil, a gente tem a priorização da família tomando essa decisão, mas a gente tem também alguns casos em que o registro vai ser considerado no caso de dúvida ou de disputa judicial, né? Então, se houver dúvida ou disputa judicial, esse registro em cartório, no seu documento, vai ser muito mais útil, né, para resolver ali a situação no caso de uma decisão difícil para a família. A gente tem também aqui o conceito de transplante, né, que é um procedimento cirúrgico, então é uma intervenção cirúrgica que consiste na reposição de um órgão ou tecido de uma pessoa doente, que no caso é o receptor, por outro órgão ou tecido normal de um doador vivo ou morto. Então, o transplante é uma cirurgia que vai substituir, né, repor um órgão ou tecido doente de uma pessoa, né? Então, essa pessoa que está recebendo essa reposição é chamada de receptor. Então, a gente vai ter a substituição desse órgão ou tecido por outro órgão ou tecido que esteja saudável, né? Que está vindo de uma pessoa saudável, que no caso vai ser chamada de doadora, tá? Essa doação aqui para o transplante pode ser feita por pessoa viva, em caso principalmente de órgãos duplos, né? Por exemplo, rins. Se a gente tem 2 rins, a pessoa pode doar um, parte do fígado, né? O fígado também pode ser dividido. E a gente tem a possibilidade também da pessoa falecida, né? Também ser aí a fonte de doação. A gente tem aqui também a definição de morte encefálica, que é a parada total e irreversível da atividade do tronco encefálico e hemisférios cerebrais. Quando a gente fala de morte encefálica, né, a gente está falando de uma situação em que a função cardiorrespiratória ela é mantida através de aparelhos e medicações, mas depois de uma avaliação cuidadosa, clínica e laboratorial, seguindo vários exames, a gente tem a confirmação da morte encefálica. E aí a gente não tem ali as contraindicações que apresentam riscos para quem vai receber esses órgãos, né? Então a gente vai ter aqui um potencial doador de órgãos e tecidos, tá? Então, quando a gente fala de morte encefálica, a gente está falando de uma perda completa e irreversível de todas as funções do cérebro, todas as funções cerebrais, incluindo aqui do tronco encefálico, que é responsável
por funções vitais, né, como a respiração, batimentos cardíacos. Então, embora o coração aqui possa continuar batendo, né, com a ajuda de aparelhos, a pessoa já é considerada legalmente morta. O diagnóstico aqui dessa morte encefálica vai seguir uma série de critérios, vai ser feito por uma equipe médica especializada, seguindo critérios rigorosos, né, estabelecidos aí pelo Conselho Federal de Medicina. São realizados exames clínicos, exames complementares, para confirmar essa ausência total de atividade cerebral. O que acontece, né, depois que a pessoa recebe o diagnóstico da morte encefálica? A família passa a ser informada, né, sobre a situação e, caso não haja contraindicações, a família também vai ser orientada sobre a possibilidade de doação de órgãos e tecidos. A decisão final sobre essa doação é da família, então a família aqui vai ser acolhida, vai ter todas as suas dúvidas esclarecidas pela equipe médica para conseguir chegar nessa decisão. Nós temos também aqui o conceito de potencial doador e doador efetivo, tá? Que são diferentes. O potencial doador é aquele paciente com lesão encefálica grave, com ao menos o primeiro teste clínico compatível com morte encefálica, ou aquele que está com o coração parado, que permitirá a extração de órgãos e tecidos para transplante. Então, quando a gente fala de potencial doador, a gente está falando de um paciente que tem uma lesão cerebral grave, que pode ser uma morte encefálica ou uma parada cardíaca irreversível, né? Ou ele está em morte encefálica ou o coração aqui está parado, beleza? O paciente aqui, ele apresenta condições iniciais que indicam a possibilidade de doação de órgãos e tecidos para transplantes. Aqui o paciente passa por uma série de exames e avaliações para confirmar, né, o diagnóstico e verificar a viabilidade dos órgãos ali para a doação. É importante você saber que nem todo potencial doador vai se tornar um doador efetivo, tá? Por isso que a gente tem a definição separada aqui desses conceitos. Por quê? Porque a gente pode ter, ao longo desse processo, surgimento aí de contraindicações médicas, né? Ou a família pode não autorizar a doação. Então, nem todo potencial doador vai, de fato, ser um doador efetivo, tá? Porque a gente tem também as situações que podem acontecer, né, nesse processo. Então, quem que é o doador efetivo? É o potencial doador que tem ali o diagnóstico de morte encefálica concluído, do qual se utilizou ao menos um órgão para transplante. Então, quando a gente fala de doador efetivo, a gente já está falando daquele potencial doador que teve o diagnóstico de morte encefálica confirmado e foi retirado pelo menos um órgão para transplante. A doação aqui, ela só vai acontecer depois da autorização da família. E além disso, a gente também vai ter todos os testes necessários para garantir a segurança, a compatibilidade dos órgãos com os receptores. Então, é o doador efetivo que de fato contribui para salvar vidas através do transplante de órgãos, né? O potencial doador é aquele que está em condições de doar, mas não necessariamente isso vai acontecer, porque pode ter contraindicações, recusa da família. Agora, o doador efetivo é aquele que, de fato, a gente tem ali a utilização de pelo menos um órgão para transplante. Para garantir que tudo isso funcione perfeitamente no Brasil, a gente tem o Sistema Nacional de Transplantes, que é um serviço federal, tá? O Sistema Nacional aqui, ele é da gestão do Ministério da Saúde e é responsável aqui pela coordenação de todo o processo de captação e distribuição de órgãos e tecidos. O Sistema Nacional de Transplantes do Brasil é considerado o maior sistema público de transplantes do mundo, tá? Importante destacar aqui, ó, a palavrinha público. 90% dos transplantes são realizados aqui no âmbito do SUS e a gente vai ter aqui, basicamente, como funções aqui desse sistema, a parte de regulamentação. Então, é o sistema que vai criar e atualizar todas as normas e procedimentos realizados da doação, captação, transplante, né, garantindo a segurança e a qualidade do processo. É o sistema que vai fazer o controle, né, vai fiscalizar, vai monitorar as atividades dos hospitais, das equipes médicas e dos laboratórios envolvidos nos transplantes, assegurando, né, que essas instituições estejam cumprindo as normas. Vai fazer aqui a coordenação, né, então é o sistema que vai
organizar a captação e a distribuição dos órgãos e tecidos em todo o país, justamente para que isso aconteça com justiça, com equidade, né? Priorizando os pacientes mais graves e que têm maior compatibilidade. É o Sistema Nacional que vai financiar, então vai custear os procedimentos de transplantes realizados ali pelo SUS, garantindo o acesso gratuito a esse tratamento para a população. E vai também promover, né, vai realizar campanhas de conscientização sobre a importância da doação de órgãos, buscando aumentar o número de doadores e reduzir o tempo de espera dos pacientes na fila de transplantes, tá? Nós temos algumas leis, né, normas que regulamentam esse Sistema Nacional de Transplantes. Uma delas é a Lei número 9.434 de 97, que é uma lei que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de tratamento e transplante, né? Então essa lei vai trazer todas as regras, tá, para esse processo. A gente tem o decreto número 2.268 de 97, que regulamenta a lei número 9.434, estabelecendo também os procedimentos para doação e transplante de órgãos. E a gente tem também a portaria número 2.600 de 2009, que é uma portaria que aprova o regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplantes, né? Então essa portaria vai trazer inclusive os critérios para inscrição e seleção de pacientes que estão na lista de espera por transplantes e vai trazer também os critérios de distribuição de órgãos e tecidos, tá? Então aqui é só uma parte de regulamentação desse Sistema Nacional de transplantes. Aqui eu trouxe para vocês algumas estatísticas, né, que a gente encontra dentro do próprio site do Ministério da Saúde. Eu peguei a listagem mais atual, que é até 2022, 2023, né, onde a gente consegue ver aqui vários avanços, né, nesse processo de doação, captação e transplante. Esse quadro, né, traz para a gente o reflexo da realidade que a gente tem atualmente no Sistema Nacional de Transplantes, tá? Então aqui nesse relatório a gente tem o relatório de doações, tá? Que foram realizadas aqui no Brasil. Então durante esse período a gente consegue perceber um aumento aqui do número de potencial doador. Em 2001 a gente tinha 4.000 potenciais doadores, esse número saltou em 2009, por exemplo, para 6.413 potenciais doadores e vem crescendo cada vez mais, né? Em 2022 a gente chegou a 13.000 aqui, ó, 349. Então a gente percebe um aumento aqui do número de potencial doadores. A gente tem também aqui um aumento no percentual de efetivação, né? Por exemplo, aqui, ó, da efetivação realmente da doação, a gente teve um aumento de 21,5% em 2001 para 33% em 2019, por exemplo. Então a gente percebe, né, um aumento do número de doadores. Mas a gente tem também aqui, evidentemente, o impacto da pandemia da Covid-19. Aqui no período de 2020 para 2021, a gente percebe uma oscilação, tá, no número de doadores, inclusive uma queda aqui, e isso faz com que a gente perceba o impacto da pandemia, né, com a redução do número de doadores e de transplantes, tá? Isso aqui é só mesmo para você visualizar, não é nada para você se preocupar, para guardar para provas, mas é importante você saber, tá? Aqui a gente tem também as estatísticas dos transplantes realizados nesse mesmo período de evolução. Aqui nessa listagem a gente também consegue ver uma mudança, né, um aumento também no número de transplantes. O número de transplantes de coração, por exemplo, saltou de 143 para 363, né? Então a gente teve um aumento aqui do número de transplantes de coração. De fígado, saltou de 548 para 2.162. Em alguns casos, a gente teve redução. Por exemplo, de pâncreas, o número em 2001 nós tivemos 33 transplantes. Já em 2022, uma redução para 21. Então a gente tem aí vários desafios ainda nesse sistema, né? E aqui também nessa tabela a gente consegue observar, inclusive, quais órgãos são mais doados, são mais transplantados, né? A gente observa aqui, ó, que a córnea é o principal, né? 6.193 em 2001 e em 2022, 14.078 transplantes de córnea. No caso aqui está em primeiro lugar, é o maior número de transplantes que a gente tem. Depois vem
na sequência aqui o transplante de rim, né, também em segundo lugar, depois o de fígado, né? Então a gente consegue perceber também os órgãos que mais são utilizados aqui para transplantes, né? Então é apenas uma forma da gente acompanhar a evolução e ao mesmo tempo os desafios que a gente ainda tem no sistema. Aqui também falando um pouquinho da parte burocrática, né, de funcionamento de tudo isso, a gente tem a central de notificação, captação e distribuição de órgãos e tecidos, que é um órgão de nível estadual associado à Central Estadual de Transplantes, que vai coordenar todas as atividades em nível estadual. Então é nesse órgão que a gente vai ter as equipes especializadas, né, e os estabelecimentos de saúde que estão autorizados para realizar o diagnóstico de morte encefálica, a retirada de órgãos e tecidos e os transplantes. Os hospitais notificam essa central quando existe ali a falência de uma atividade cerebral irreversível e a família concorda em doar os órgãos do parente. E aí a gente começa então todo esse processo. A gente tem também a OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos. Essa OPO está ligada à Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos e Tecidos e atua também em parceria com as comissões intra-hospitalares, né, de doação de órgãos e tecidos. Então é a OPO que vai garantir que o processo de doação seja realizado de forma ética, profissional. Essa OPO vai fazer o quê? Ela vai acionar a comissão intra-hospitalar para fazer a captação do órgão junto à família ou, na falta da comissão, ela mesma vai fazer essa captação. Então, como que funciona? A OPO está sempre acionando a comissão intra-hospitalar para identificar os potenciais doadores de órgãos, né? Então, sempre verifica, por exemplo, se tem pacientes em morte encefálica, junto aos hospitais, tá? Para fazer essa captação. E é a OPO que vai conversar, vai acionar a comissão intra-hospitalar para conversar com a família, né, e obter ali o consentimento para a doação. Nem todos os hospitais têm a comissão intra-hospitalar. Então, nesse caso, se não tiver a comissão, a própria OPO vai fazer esse processo de conversar com a família, né, para tentar ali ter um doador efetivo. A gente tem nessa OPO uma equipe multiprofissional, tá? Obrigatoriamente tem que ter pelo menos um médico, além de enfermeiros e agentes administrativos, que serão as pessoas que irão ali ter o treinamento, a capacidade para lidar, né, com todas as sensibilidades e complexidades desse processo de doação. Então a OPO se reporta à central de transplante e atua ali junto com os estabelecimentos de saúde, principalmente com os hospitais, para conseguir viabilizar esse processo de doação e de transplantes. Aqui a gente tem as atribuições da OPO, tá? Que inclusive estão na portaria aqui, número 2600, de 21 de outubro de 2009. Então, o que essa OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, faz? Vamos entender melhor, porque isso aqui é importante, tá, gente? Já foi tema de questão. Ela organiza, no âmbito da sua circunscrição, a logística da procura de doadores. Então, é a OPO que é responsável por planejar e coordenar todo o processo de busca, né, por potenciais doadores de órgãos e tecidos dentro da sua área de atuação. Isso inclui o quê? Inclui criar fluxos de trabalho, protocolos e estratégias para identificar os pacientes que podem ser, né, doadores, tá? A OPO também cria rotinas para oferecer aos familiares de pacientes falecidos nos hospitais de sua área de abrangência a possibilidade de doação de órgãos e tecidos. Então é a OPO que vai criar procedimentos para a gente conseguir abordar os familiares de pacientes falecidos lá nos hospitais de uma forma sensível, respeitosa, para apresentar a esses familiares a possibilidade, né, da doação de órgãos e tecidos, né? Isso inclui fornecer informações claras, né, com esclarecimento de todas as dúvidas. A OPO também vai articular-se com as equipes médicas dos diversos hospitais, especialmente as das unidades de tratamento intensivo e urgência e emergência, no sentido de identificar os potenciais doadores e estimular seu adequado suporte para fins de doação. Então, a OPO também faz uma comunicação efetiva com as equipes médicas dos hospitais, né, principalmente das equipes que estão atuando nas UTIs, nas unidades de emergência, justamente para captar, para identificar os possíveis doadores, né, os potenciais doadores, e garantir que eles
recebam suporte adequado para manter ali os órgãos viáveis, né, para o transplante. Também vai articular-se com as equipes encarregadas da verificação de morte encefálica, visando assegurar que o processo seja ágil e eficiente dentro de estritos parâmetros éticos. Então, a OPO vai trabalhar em conjunto com as equipes que são responsáveis ali pelo diagnóstico, né, de morte encefálica, garantindo que o processo seja rápido, eficiente e eticamente correto. A OPO também viabiliza a realização do diagnóstico de morte encefálica conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina sobre o tema. Então, a OPO, ela precisa garantir que o diagnóstico de morte encefálica seja realizado de acordo com as normas, né, do Conselho Federal de Medicina, tá? Seguindo critérios rigorosos e os protocolos estabelecidos. A OPO também vai notificar e promover o registro de todos os casos com diagnóstico estabelecido de morte encefálica, mesmo daqueles que não se tratem de possíveis doadores de órgãos e tecidos, ou em que a doação não seja efetivada com o registro dos motivos da não doação. Então, a OPO, ela vai notificar e registrar todos os casos de morte encefálica diagnosticados, mesmo aqueles em que a gente não teve a doação de órgãos, né, ou tecidos, e vai ali incluir na notificação o motivo pelo qual a doação não aconteceu. Também vai manter o registro do número de óbitos ocorridos nas instituições sob sua abrangência, com levantamento dos casos de coma e de Glasgow igual ou abaixo de 7 que tenham evoluído para óbito. Vai promover e organizar ambientes e rotinas para o acolhimento às famílias doadoras antes, durante e depois de todo o processo de doação no âmbito dos hospitais. Aqui a gente vai ter a criação mesmo de espaços, de rotinas, para trazer um apoio emocional, psicológico, né, para as famílias dos doadores, tanto antes, durante quanto depois do processo de doação dentro dos hospitais, até porque para os familiares, né, aqui a gente está falando de uma decisão que também é difícil, né, então a gente precisa também ter esse cuidado humanizado aqui. A OPO ainda tem como função participar das entrevistas familiares quando solicitada por estabelecimento de saúde de sua área de atuação. Então, a OPO pode ser solicitada, né, a participar dessas entrevistas, trazendo informações e esclarecimentos também sobre o processo de doação. Articular-se com os respectivos institutos médicos legais e os serviços de verificação de óbito para, nos casos em que se aplique, agilizar o processo de necrópsia dos doadores, facilitando sempre que possível a realização do procedimento no próprio estabelecimento de saúde onde se encontram, tão logo seja procedida a retirada dos órgãos. Então, a OPO vai estabelecer uma comunicação efetiva com os institutos médicos legais, né, o IML, e os serviços de verificação de óbito, para agilizar o processo da necrópsia dos doadores, né, porque isso vai facilitar também a realização do procedimento, né, inclusive a OPO vai tentar fazer isso, né, tentar fazer com que esse procedimento seja realizado ali no próprio hospital. Vai se articular com as respectivas comissões nacionais e intra-hospitalares de doações aqui, de órgãos e tecidos e bancos de tecidos de sua região para organizar o processo de doação e captação de órgãos e tecidos. A gente também vai ter aqui como função orientar e capacitar o setor responsável nos estabelecimentos de saúde pelo prontuário legal do doador quanto ao arquivamento dos documentos originais relativos à doação, como a identificação, protocolo de verificação de morte encefálica, termo de consentimento familiar livre esclarecido, exames laboratoriais e outros eventualmente necessários à validação do doador de acordo com a lei número 9.434 de 97. Então, a OPO vai também orientar e capacitar os responsáveis pelo prontuário médico dos doadores, né, sobre o correto arquivamento desses documentos relacionados à doação, garantindo que esses documentos fiquem em segurança e, ao mesmo tempo, íntegros. É outra competência capacitar multiplicadores sobre acolhimento familiar, morte encefálica e manutenção de doadores e demais aspectos do processo de doação ou transplante de órgão, tecidos, células ou partes do corpo. Então, a OPO também vai trazer ali
treinamento e capacitação para os profissionais de saúde, né, sobre os temas que estão relacionados aqui, né, como acolhimento familiar, a morte encefálica, a manutenção dos doadores e outros aspectos. Também vai manter os registros de suas intervenções e atividades diárias atualizados conforme os indicadores de eficiência para a área. Então, vai manter ali os registros detalhados e atualizados, né, sobre tudo aquilo que a OPO está desempenhando de acordo com os indicadores estabelecidos. E vai apresentar mensalmente os relatórios de produção à comissão ali de notificação, captação, né, de doação de órgãos. E ainda vai implementar programas de qualidade e boas práticas relativos a todas as atividades que envolvam doação, transplante de órgãos, tecidos, células ou partes do corpo no âmbito da OPO. Então, vai implementar programas de qualidade, né, voltados para essas temáticas. E a OPO também deve registrar para cada processo de doação as informações relevantes, né, que estão contidas ali na ata do processo de doação ou de transplante, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem também a comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante, que é uma comissão que está dentro dos hospitais, né, que atua diretamente ali com as equipes médicas. Dentro dessa mesma portaria 2600 de 2009, a gente tem aqui a questão da obrigatoriedade de estabelecer dentro dos hospitais essa comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e transplantes, tá? Então, a gente tem aqui que a criação das comissões intra-hospitalares serão obrigatórias naqueles hospitais públicos, privados e filantrópicos que se enquadrem nos perfis relacionados abaixo, obedecida a seguinte classificação. Então, aqui a gente vai ter os critérios, né, em que de perfil que a gente vai ter dessas comissões de acordo com as características do estabelecimento. Então, a gente vai ter aqui 3 categorias, a CIDOT 1, CIDOT 2 e CIDOT 3, tudo vai estar relacionado ali à capacidade técnica, né, e operacional daquele hospital, tá? A CIDOT 1 vai ser para o estabelecimento de saúde que tem até 200 óbitos por ano, tá? Então, vai ser para os hospitais que têm até 200 óbitos por ano. Então, aqui a gente está falando de uma categoria que abrange hospitais de menor porte, né, com um número limitado ali de óbitos anuais. E a gente vai ter aqui também leitos para assistência ventilatória. Então, é um hospital que vai ter ali leitos equipados, né, para oferecer suporte ventilatório para os pacientes, seja em unidade de terapia intensiva ou em emergências. A gente vai ter também aqui dentro desses hospitais profissionais específicos no corpo clínico, tá? A gente vai ter aqui médicos especialistas em áreas como medicina interna ou pediatria, intensivismo, neurologia, neurocirurgia, neuropediatria. Na CIDOT 2, a gente vai ter um hospital de referência para trauma ou neurologia ou neurocirurgia com menos de 1.000 óbitos ali por ano. Então, nessa categoria do CIDOT 2, a gente já tem hospitais especializados em trauma, neurologia ou neurocirurgia com um volume ali moderado de óbitos anuais, tá? A gente vai ter também aqui os hospitais não oncológicos com 200 a 1.000 óbitos por ano, tá? Então, também se enquadram nessa categoria hospitais gerais que não são especializados em oncologia, mas que apresentam um número significativo de óbitos anuais. E a gente tem a CIDOT 3, né, que vai ser para os hospitais não oncológicos com mais de 1.000 óbitos por ano. Então, a gente vai ter aqui esses hospitais gerais, né, de grande porte, com alto volume de óbitos anuais. E a gente vai ter também hospitais com pelo menos um programa aqui de transplante de órgão, né? Então, também se enquadram nessa categoria hospitais que já realizam transplantes de órgãos, independentemente ali do número de óbitos que houver. Então, resumidamente, a criação da comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e transplantes é obrigatória nos hospitais que se encaixam em um desses 3 aqui perfis descritos. Essa obrigatoriedade é justamente para garantir que todos os hospitais com potencial ali para identificar e encaminhar doadores de órgãos e tecidos tenham uma equipe especializada e estruturada para realizar essa tarefa, tá? Ainda sobre isso, nós temos no parágrafo único que a criação da CIDOT será opcional para todos os demais hospitais que não se enquadram naqueles perfis que a gente viu anteriormente, tá? E deverão ser classificadas pela comissão ali
de notificação estadual ou regional, tá? Então, esse parágrafo complementa o artigo anterior, esclarecendo, né, que a criação da CIDOT é opcional para os hospitais que não se enquadram naqueles perfis obrigatórios de CIDOT 1, CIDOT 2, CIDOT 3, né? Porém, mesmo sendo opcional, a criação da comissão nesses hospitais deve ser classificada pela Comissão Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, tá? No nível estadual ou regional, beleza? No artigo 15, a gente tem que a CIDOT deverá ser instituída por ato formal da direção de cada estabelecimento de saúde. Quando fala que ato formal da direção, significa que a comissão ela deve ser oficialmente instituída por meio de um ato formal da direção do hospital. Isso demonstra o compromisso da instituição com o processo de doação de órgãos e tecidos, né? Então, a gente vai ter a formalização da instituição dessa comissão, que deverá estar vinculada diretamente à diretoria médica da instituição. Então, a CIDOT ela deve estar ligada diretamente à diretoria médica do hospital, garantindo o apoio e a integração com as atividades médicas daquela instituição. E deve ser composta por, no mínimo, 3 membros integrantes de seu corpo funcional. Aqui a gente tem a questão da composição mínima, tá? Que a gente vai ter pelo menos 3 membros ali, dos quais um que deverá ser médico ou enfermeiro, então obrigatoriamente um dos membros dessa comissão tem que ser médico ou enfermeiro, e esse profissional será o coordenador intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante, tá? Então, esse coordenador vai ser um médico ou enfermeiro com experiência e conhecimento na área de doação e transplantes. A gente tem também lá dentro da portaria as atribuições, né, dessa comissão que atua aqui no nível hospitalar. Então, essa comissão vai organizar ali, no âmbito do estabelecimento, o protocolo assistencial de doação de órgãos, né? Então, vai estabelecer e manter um protocolo claro, com todo o processo de doação, né, dentro do hospital. Vai abordar ali desde a identificação de potenciais doadores até a retirada de órgãos. Criar rotinas para oferecer aos familiares de pacientes falecidos no estabelecimento de saúde e que não sejam potenciais doadores de órgãos a possibilidade da doação de córneas e outros tecidos. Então, é a CIDOT, né, que vai abordar as famílias, não só para falar sobre a doação de órgãos, mas também vai abordar as famílias de pacientes falecidos que não são doadores de órgãos, né? Trazendo ali a opção de doar córneas e outros tecidos, ampliando as possibilidades de ajudar, né, outras pessoas. Vai articular-se com as equipes médicas do estabelecimento de saúde, especialmente as das unidades de terapia intensiva, urgência e emergência, no sentido de identificar os potenciais doadores e estimular seu adequado suporte para fins de doação. Então, a CIDOT vai manter uma comunicação, então a CIDOT vai manter, né, um contato permanente com as equipes que atuam dentro dessas unidades, principalmente nas UTIs, nos serviços de urgência e emergência, para identificar aqueles possíveis doadores. Articular-se com as equipes encarregadas da verificação de morte encefálica, visando assegurar que o processo seja ágil e eficiente dentro de estritos parâmetros éticos. Observe, né, que são atribuições bastante semelhantes às atribuições da OPO, né? Prosseguindo, vai viabilizar a realização do diagnóstico de morte encefálica, conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina, notificar e promover o registro de todos os casos com diagnóstico de morte encefálica, mesmo daqueles que não se tratem, né, de possíveis doadores de órgãos e tecidos, ou naquela situação em que a doação não foi de fato efetivada, manter o registro do número de óbitos ocorridos dentro da instituição, promover e organizar o acolhimento às famílias doadoras, antes, durante e depois de todo o processo, articular-se com os respectivos IML e serviços de verificação de óbitos, né, para agilizar o processo ali da necrópsia, né, dos doadores. A gente também vai ter aqui a articulação com as respectivas comissões de notificação, né, de captação, com as OPOS e os bancos de tecido da sua região, para organizar o processo de doação e captação, arquivar, guardar adequadamente e enviar à comissão de notificação cópias dos documentos relativos ao doador, como identificação, protocolo de verificação de morte encefálica, termo de consentimento familiar livre esclarecido, exames laboratoriais e outros documentos, orientar e capacitar o setor responsável no estabelecimento de saúde pelo prontuário legal do doador,
em relação ao arquivamento, né, desses documentos, dados necessários. A gente vai ter também aqui a responsabilização pela educação permanente dos funcionários da instituição, fazendo o mesmo trabalho da OPO, né, de treinamento para os temas relacionados aqui à doação, captação e transplantes, né? Manter os registros de suas intervenções e atividades diárias, apresentar relatórios mensais, nos casos em que se aplique, se articular com as outras instâncias, né, para garantir aos candidatos a receptores de órgãos, tecidos, células ou partes do corpo o acesso às equipes especializadas de transplante, auditar internamente a atualização junto à comissão de notificação, né? E a gente vai ter aqui também o acompanhamento da produção e dos resultados dos programas de transplante da instituição, implementar programas de qualidade e boas práticas relativas a essas atividades e registrar para cada processo de doação as informações constantes na ata do processo de doação ou de transplante, tá? Então aqui é uma parte bem extensa, né, mas que a gente precisa considerar em relação às competências, né, dessas comissões, tá? Vamos já ver aqui uma questão que cobrou um pouquinho sobre isso, uma questão aqui, ó, para a EBSER, da banca CESP e SEBRASP. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o número de famílias que não autorizam a doação de órgãos e tecidos de parentes com diagnóstico de morte encefálica aumentou significativamente no Brasil, principalmente devido à falta de compreensão do conceito de morte encefálica. Acerca da assistência à família do doador de órgãos, julgue o item que se segue. Apesar da falta de conhecimento técnico sobre a morte encefálica, as chances de a família aderir à possibilidade de doação são inversamente proporcionais à capacidade de os profissionais de saúde criarem empatia durante a entrevista na qual a doação é solicitada aos familiares. Errado, né, gente? Porque, na verdade, o que a gente tem é ao contrário, né? Quanto mais empatia, maior a chance da gente conseguir ali a doação, né? Então a proporção é direta, né? Não é inversa, como fala aqui na afirmativa. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem com aquilo que pode ser doado, né? O que a gente pode ter ali de doação, né? Quais órgãos podem ser doados? A gente tem várias possibilidades, a gente vai ter aqueles que podem ser doados pelo doador vivo e aquele que pode ser doado só pelo falecido. Então aqui a gente tem, por exemplo, córnea, que a gente viu inclusive que é o mais transplantado, né, que a gente tem, pulmão, coração, rins, fígado, pâncreas, intestino, osso, pele, células como a medula óssea, né, ou medula espinhal, tendão, mão e braço, veias e artérias, válvulas do coração. Alguns são menos frequentes no Brasil, né? A gente está falando aqui, essa imagem, inclusive, ela é francesa, tá? Mas é só para a gente ter ali uma visão geral do que pode ser doado, tá? Mas de forma mais específica, quem pode ser o doador? Como eu falei para vocês, a gente pode ter o doador vivo ou o falecido, né? Que antigamente a gente falava cadáver, né? Hoje a gente fala falecido. O doador vivo é qualquer pessoa que concorde com a doação, desde que não prejudique a sua própria saúde. Então, quando a gente fala de doador vivo, a gente está falando de pessoas maiores de idade, juridicamente capazes, né, e em boas condições de saúde, desde que a doação não comprometa ali a sua própria saúde. O que pode ser doado pelo doador vivo? Ele pode doar sangue, que é bastante comum, né, doação de sangue, um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea ou parte do pulmão. Então, observe que principalmente aqueles órgãos que são duplos, né, que a gente pode dividir, é o que pode ser doado pelo doador vivo. Pela lei, parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Então, aqui é importante a gente falar da compatibilidade, né? É fundamental a compatibilidade sanguínea entre o doador e o receptor. E não parentes, a gente só vai fazer se for com autorização judicial, tá? Antes de tudo, vai ser feita a avaliação médica, né? Então, antes da doação, o doador passa por uma rigorosa avaliação médica para verificar o seu histórico de saúde, doenças prévias, né? A doação entre parentes aí até 4º grau e cônjuges é permitida, mas para não parentes, a gente precisa da autorização judicial, tá? No caso do doador falecido, né? Quem pode ser? São pessoas, né, pacientes em morte encefálica, geralmente vítimas de catástrofes cerebrais, como traumatismo craniano ou AVC, derrame cerebral, tá? Então, são pessoas diagnosticadas com morte encefálica ou com morte por parada cardiorrespiratória. Aqui, em relação ao doador falecido, a gente vai ter
as mesmas possibilidades do doador vivo. Então, o doador falecido pode doar rins, fígado, pulmão, coração, enfim. Mas a gente vai ter também, por exemplo, córneas, né, que a gente não pode tirar do doador vivo, por exemplo, que obviamente a pessoa não iria enxergar, né? Então a gente tem outras possibilidades, né? A gente tem os tecidos também, válvulas, ossos, músculos, tendões, pele, cartilagem, medula óssea, sangue do cordão umbilical, veias, artérias. Então a gente tem mais possibilidades aqui no doador falecido. Tudo isso vai ser feito com autorização da família, né? Então a doação de órgãos e tecidos de pessoas falecidas só acontece com a autorização da família, tá? E pra gente fechar aqui com chave de ouro, a gente tem uma questão aqui do Instituto AOCP para o cargo de enfermeiro. No que se refere ao processo de transplante e doação de órgãos, qual dos órgãos citados a seguir não pode ser retirado de doador vivo? Letra A, medula óssea, sim. Córnea, a gente viu que não, né, gente? Córnea a gente não vai tirar do doador vivo, senão a pessoa não ia conseguir enxergar, né? Então, córnea é o que a gente não pode tirar do doador vivo. Rim pode, parte do fígado sim, parte do pulmão sim, tá? Então, o único que não pode ser doado aqui por pessoa viva, nesse caso, é córnea, beleza? Então, nessa aula, nós vimos vários conceitos utilizados aqui nesse contexto, mas a gente ainda vai explorar muito mais, vamos falar bastante sobre doação de sangue, outros critérios aqui utilizados nessa área de doação, captação e transplante, então a gente ainda vai ter mais aulas sobre esse tema, tá? Mas se você chegou até aqui, você já tem aí um conteúdo bem bacana para você já começar a estudar também essa temática que é muito importante. Como eu falei para você, se você quiser lá no nosso site, nós temos nosso curso completo preparatório aí para concursos públicos. Essa aula vai ficar lá na plataforma para os nossos alunos do nosso curso Em Frente os Concursos. Então, se você não é aluno ainda do nosso curso, vai lá para o site, se inscreva e lá você também vai encontrar os nossos materiais em PDF que irão turbinar aí a sua preparação. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Clique aqui no Seja Membro para você me ajudar a estar sempre aqui trazendo novos conteúdos para você, tá bom? Um beijo e eu te vejo aqui na nossa próxima videoaula.